Como o alumínio possui maior calor específico, provocará maior elevação na temperatura da água. O calor específico do cilindro A é maior, menor ou igual ao do cilindro B? O calor específico é uma das propriedades dos materiais. Como os dois cilindros são constituídos do mesmo material, eles possuem o mesmo calor específico, independente da sua massa. Para determinarmos a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um material, usamos a equação onde M representa a massa do material, C, o seu calor específico, e ΔT, a sua variação de temperatura. Neste caso, o bloco absorveu calorias, como foi determinado pelos cálculos. Existem situações onde se fornece calor a um corpo e sua temperatura não varia. Isso ocorre nas mudanças de fase. Neste caso, a energia térmica fornecida é usada para quebrar as ligações moleculares e não para aumentar a energia interna do material que faria a temperatura se elevar. Quanto maior o calor de fusão, maior será a quantidade de energia que a substância deve receber para mudar de fase. O gelo possui grande calor de fusão comparado com outras substâncias. Quanto maior o calor de vaporização, maior será a quantidade de energia que a substância deve receber para mudar de fase. A água possui grande calor de vaporização comparado com outras substâncias. Pense na seguinte situação. Uma seringa é tampada e comprimida por uma pessoa. Quais transformações de energia ocorrem nesse caso? Nesse caso, poderia estar ocorrendo uma transformação isotérmica ou está ingerindo força e pressão. Um gás dentro de um cilindro com êmbolo móvel, ao ser aquecido, realiza um trabalho sobre o êmbolo, ao mesmo tempo que sua temperatura cresce. Pela conservação da energia, o calor fornecido será usado tanto para elevar o êmbolo, realizando o trabalho, quanto para aumentar a energia interna do gás, elevando sua temperatura. Essa forma de expressar a conservação da energia é denominada primeira lei da termodinâmica. Se fornecermos 200 joules de energia ao gás e um trabalho de 50 joules for usado para elevar o êmbolo, sua energia interna sofrerá uma variação de 150 joules, desconsiderando as perdas de calor para o recipiente e para o meio ambiente. Compressão adiabática.
Q é igual a 0. Durante uma compressão adiabática, não há perda de calor, pois a transformação é rápida, não havendo tempo para a energia térmica sair. Então, a temperatura do gás aumenta. Pela primeira lei da termodinâmica, se Q igual a 0, então o trabalho negativo de uma compressão causará um aumento na energia interna do gás. Isso pode ser comprovado pelo aumento da temperatura nas paredes da bomba. Durante uma expansão adiabática, o gás não absorve nem libera calor, ou seja, Q igual a 0. A energia necessária para a realização do trabalho é totalmente fornecida pela energia interna do sistema. Pela primeira lei da termodinâmica, se Q igual a 0, então a energia interna do gás diminui e, consequentemente, há uma queda em sua temperatura. Isso pode ser comprovado pela queda da temperatura registrada pelos termômetros, pela condensação do gás próximo da boca da garrafa ou ainda pela sensação térmica experimentada pela mão. Durante uma transformação isovolumétrica, como não há realização de trabalho, pela primeira lei da termodinâmica, todo o calor fornecido será usado para aumentar a energia interna do gás. Botijões de gás não sofrem variação de volume e, quando expostos ao sol, toda a energia térmica fornecida causará elevação de temperatura do gás. Durante uma transformação isotérmica, não haverá variação de temperatura. Assim, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna será nula. O trabalho realizado sobre o gás para comprimi-lo deve ser igual ao calor que ele perde para o ambiente. É possível fornecer calor a um gás e sua temperatura diminuir? Pela primeira lei da termodinâmica, se o gás realiza um trabalho durante uma expansão que seja maior que o calor absorvido por ele, então sua energia interna irá diminuir. Vimos que, tanto nas mudanças de fase quanto no caso anterior, o fornecimento de calor não provoca elevação de temperatura de um corpo.